Salve concurseiro! Mesmo que você não tenha prestado nenhum concurso ainda, tenho certeza de que você conhece muito bem o tema do vídeo de hoje. Não só conhece, como já resolveu problemas que abordam esse assunto, usa ele direto no seu dia a dia e mais, ele é uma figura marcada aí nos editais dos principais concursos. Estou falando aqui de porcentagem, tá? Já vou começar te dizendo que se o seu edital vier cobrando matemática, é praticamente 100% de chance de ter porcentagem lá dentro. Tá? Em alguns casos vai ser o foco principal da questão, em outros vai ser uma informação secundária, porém muito relevante para você matar aquela questão. Tá? Então se ajeita aí, fica ligado que a gente vai agora falar tudo sobre porcentagem para garantir que você vai fechar as suas questões de porcentagem na hora da prova, tá? Mas não antes de você dar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações do Brabo Concursos, que afinal é disparado o melhor canal de concursos aqui disponível para você. Vamos então começar falando sobre o que é porcentagem, né? Porcentagem seria a divisão, né, a razão entre um número e 100, tá bom? Então você pode pensar nela como uma proporção ou uma parte de um todo em que esse todo foi aí dividido, né, repartido em 100 partes iguais, tá? Então falou em porcentagem, automaticamente você já vai pensar no número 100, porque porcentagem vem de porcento, por cada 100. Tá? Esse símbolo aí é o símbolo famosíssimo de porcentagem, acredito que você já está cansado de saber, né? Então vamos passar para os exemplos agora. 10% seria 10 por 100, 10 para cada 100, 10 partes de um total de 100, ou seja, 10 centésimos, tá? É assim que eu represento 10%. 150% seria 150 por 100, ou 150 centésimos. E 2,5% seria 2,5 por 100, ou 2,5 centésimos. Então, repara, porcentagem é a divisão de um número com o número 100, tá? E eu poderia representar isso de uma outra maneira, porque se eu tenho 10%, que é 10 centésimos, né? Eu poderia simplificar tanto em cima e embaixo por 10 e eu chegaria na fração 1/10. Né? Então eu estou representando por uma fração irredutível. 1/10 é uma fração irredutível que representa 10%. E se você preferir, também pode representar 1/10 na forma decimal, que é 0,1. Tá? Fica o que for mais conveniente para você. Bom, 150% eu também poderia simplificar aqui por 10 e chegaria na fração 15/10. Ou simplificando de novo, eu poderia chegar em 3/2, que aí é a fração irredutível que representa 150%. Né? Se quiser levar também para o decimal, você pode colocar isso como 1,5 ou 1,5. Tá? 2,5%, né, a gente tem 2,5 centésimos. Repara que aí eu não tenho uma fração. Né? 2,5 não é um número inteiro, então fração, divisão entre dois números inteiros. Né? Nesse caso, 2,5 não é fração. Se eu multiplicar por 10 em cima e embaixo, eu passo a ter 25 milésimos. E essa sim é uma fração. Tá? Então eu posso representar 2,5% por 25 milésimos como fração. Posso também representar como razão, 2,5 centésimos, sem problema, né? Não é uma fração, mas é uma razão. E eu posso, simplificando mais ainda, 25 milésimos, chegar na fração irredutível 1/40, tá? Que seria a fração irredutível que representa 2,5%, tá certo? Ou, se você quiser, leva para o decimal, né? São 25 milésimos, então 0,025. Tá certo? Então, qualquer uma dessas formas que você quiser usar, porcentagem, você pode trabalhar com razão, né, com divisão de dois números, né, inteiros ou não, pode trazer para fração, que são números, a divisão entre dois números inteiros, ou pode usar também decimal. Aí vai ser o que você achar mais conveniente na hora de fazer as contas. Passando então para uma parte mais prática, vamos pensar que você tem que calcular 23% de 200, tá? Sempre que você tiver que fazer a porcentagem de alguma coisa, uma fração de alguma coisa, em matemática, a ideia do D está associada à multiplicação, a vezes. Tá? E aí eu vou te apresentar como fazer essa conta aqui de 3 maneiras possíveis, tá? Fazer esses cálculos de 3 formas diferentes. Aí você escolhe aquela que for mais conveniente para você. Depois disso eu vou apresentar como eu faço os exercícios, qual é o método que eu uso, né? Que eu gosto de fazer inclusive de cabeça, mas você pode escolher qualquer um desses que você preferir, tá? O caminho que você vai escolher tem que ter 2 coisas importantes. Ele tem que chegar na resposta correta e não pode ser um caminho muito longo, porque senão você vai perder muito tempo na questão, tá? Então vamos lá. Vamos pensar que 23% é 23 por 100, tá? Então eu vou fazer 23% de 200, 23 por 100 vezes 200, tá? Aí eu vou pensar que 200 é 200 sobre 1 e eu tenho uma multiplicação de frações. Multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, tá? Mas você que não é um cara noob não vai sair multiplicando de qualquer jeito. Saiba que simplificar, né, antes, dividir, vai fazer a sua vida ficar muito mais fácil. Então vamos simplificar ali os zeros, tá? E aí a gente vai ter que fazer 23 vezes 2, ou seja, dobrar o 23. Dobrou 20, 40, dobrou 3 é 6, 46, terminou o processo. Tá
Tá bom? Vamos lá, agora vamos ver de uma outra forma aqui para você que também pode ser feita. Você pode pensar em 23% como 23 centésimos, ou seja, 0,23. E pode levar essa conta aí para o decimal, tá? Então você faz a conta de multiplicação com decimal sem problema, só que a hora que você chegar no resultado, lembra, você tem a vírgula ali envolvida. Então você vai olhar lá e não vai falar que esse resultado é 4.600, pelo amor de Deus, 23% de R$200, não tem como ser 4.600, né? Então aí o que você vai fazer? Você vai olhar quantas casas eu tenho depois da vírgula lá no número que eu estava multiplicando, né? Tenho 2 casas, então o meu resultado também, a vírgula vai voltar a 2 casas. Então eu tenho, na verdade, 46, chegamos na mesma resposta. Mas se você é um daqueles que adora a regra de 3, vamos fazer aqui usando regra de 3. Não tem problema nenhum. Nós vamos pensar então que R$200 é o meu 100%, é tudo que eu tenho, e eu quero calcular então quanto seria 23% disso, tá? Então eu coloco 100%, R$200, 23% seria o equivalente a X. E aí, como são grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico cruzado, tá? Então eu vou ficar com 100 vezes X, vai ter que ser o mesmo resultado que 23 vezes 200. Então eu tenho uma equação de primeiro grau bem simples para resolver aí. Então, fazendo isso, dividindo por 100 dos dois lados, eu vou ter X é igual a 23 vezes 200, fazendo a simplificação, né, antes, cortando os zeros para ficar mais fácil, basta a gente fazer 23 vezes 2, chegamos em 46. Então observa que não importa qualquer uma das 3 maneiras que você fizer, você vai chegar no mesmo resultado. 23% de R$200 é exatamente R$46. Antes de passar para os exercícios, para a gente ver como que as bancas cobram, né, eu vou trazer algumas observações e já apresentar para você o método que eu vou utilizar para resolver, tá? Observação, ó, a gente tem que 50% é a mesma coisa que 50 centésimos, né? Então metade. Então 50% na prática é dividir por 2, tá? É bem óbvio, mas vai bem mais rápido na hora de resolver o problema, tá? 25% seria 25 centésimos, ou seja, quando a gente simplifica, isso é 1/4. Então 25% de alguma coisa já vai fazer dividido por 4, vai mais rápido, tá? E o que eu mais uso seria 10%. 10%, né, 10 centésimos, é o mesmo que 1/10, ou seja, na prática é só dividir por 10. E dividir por 10 é lindo pra gente, porque o número, a estrutura fica a mesma e a gente só vai andar com a vírgula uma casa para trás, tá? Então é bem fácil de fazer, dá para fazer tudo de cabeça, tá? Então vamos lá, 23% de 200, isso que eu quero fazer. Então eu vou começar fazendo 10% de 200, tá? 10% é dividir por 10, vou voltar a vírgula uma casa para trás. Então 10% de 200 é o mesmo que 20, tá? Então já calculei 10%, facinho, facinho. Como eu quero 23%, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui agora é dobrar. Então se eu sei 10%, dobrei 10%, eu sei 20%, né? Então dobrei lá, 10% é 20, 20% vai ser o dobro, 40, tá? Então já sei que 20% é 40. Agora só falta eu achar os 3% ali que está faltando, né? Eu já sei 20%, quero calcular 23%. O que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular 1%, porque se você sabe calcular 10%, que é só andar com a vírgula, 1% também é bem facinho. 1% seria 1 centésimo, né? Dividir por 100. Então, ao invés da vírgula voltar uma casa, ela vai voltar 2. Então, 1% de 200 volta 2 casas ali com a vírgula, vai ser 2, tá? E aí, se você tem 1%, achar 3% agora tá tranquilo, né? Você vai lá e triplica 1%, né? Multiplica por 3, fica 3%. Então, triplicando 2, que seria 1%, a gente tem 6, tá? Então, eu tenho 20%, 40, 3% é 6. Se eu juntar 23%, eu vou ter um total de 46, assim como a gente já sabia, tá? Então, dessa forma que eu vou resolver os exercícios com vocês a partir de agora. Chegamos então ao como aparece nas provas, né? E vamos começar com uma questão da VUNESP, tá? Uma vez que você já leu aí as informações, vamos lá e destacar o que interessa, ó. Vicente obteve um desconto de R$50, tá? E corresponde a 5% do preço de venda do produto, tá? Então, em termos absolutos, você teve R$50 de desconto, mas em percentual, você teve 5% do preço de venda, tá? Então eu sei que 5% corresponde a R$50, dobrando isso eu encontro 10%, 10% vai ser o dobro de 50, então vai ser R$100. E se eu sei 10%, achar 100% é tranquilo, é um zero a mais, né? Então eu já acabei descobrindo que o preço de venda desse produto vai ser exatamente R$1.000, tá? Então o preço de venda era R$1.000, mas ele teve um desconto de 50, então na verdade para ele esse produto está saindo por 950. Tá bom? E aí ele fala que não satisfeito, insistiu na negociação e obteve mais um desconto de 8% sobre o preço com desconto que ele já tinha conseguido. Tá? Então agora ele vai ganhar 8% de desconto em cima dos 950, que é esse o valor que ele já tinha conseguido. Tá bom? Então nós vamos calcular 8% de 950 para a gente descontar, para a gente abater nesse valor aí. Tá? Então 950 nós vamos pensar que é 100%, então 10% disso, voltei uma vírgula aí, né? Voltei a vírgula uma casa, então vai dar R$95, tá? Então 10% de
950, seria R$ 95. Se eu sei fazer 10%, sei fazer 1% também. 1% seria 9,5, volto a vírgula uma casa a mais. E aí, dobrando 1%, né, eu tenho 2%. 2% seria o dobro de 9,5, que seria 19, então. Tá? Então, se eu sei 2%, consigo achar 4%, o dobro de 19, 38. E se eu sei 4%, eu dobro, acho 8%. 8% seria o dobro de 38, que é 76. Tá? Então, 8% de 950, R$ 76, que é o que você vai ter de desconto. Então, basta a gente pegar 950, que é o preço que ele já tinha, com esse desconto que ele acabou de ganhar, esses 8% a mais, que nesse caso representa R$ 76, e a gente faz 950 menos 76, chegamos então em 874, que é o preço que o Vicente de fato pagou. Tá? Então, a letra B seria aí o gabarito dessa questão da VUNESP. Nesse exercício da FGV, nós temos que no município aí do estado do Amazonas, né, o índice pluviométrico no ano de 2010 foi 30% menor do que no ano anterior. Tá? Então, como a gente tem anos diferentes, aí nós vamos fazer comparação entre eles, nós vamos desenhar aqui a nossa linha do tempo, tá? Vamos colocar lá 2010, o ano anterior a 2010 foi 2009, e nós tivemos uma diminuição, uma redução aí de 30% de 2009 para 2010, tá? E em 2011 foi 40% maior do que no ano anterior. Então, quando eu comparo 2011 com 2010, eu tive um aumento de 40%, tá certo? Então, nesse município, esse índice em 2011, né, ele foi, em relação a 2009, foi o quê? Né? Foi maior, foi menor ou foi igual? Tá certo? Então, nesse caso, repara que as respostas estão todas em percentual. E eu não sei quais são os valores absolutos aí desses índices, tanto em 2009, quanto em 2010, nem quanto em 2011, tá? Então, eu vou começar pensando, já que eu não sei, como 2009 é o meu referencial, eu quero comparar 2011 com 2009, eu vou chamar 2009 de 100, tá? Para facilitar bastante a nossa vida e fazer os cálculos da maneira mais fácil possível, tá? Então, no primeiro momento, o índice que era de 100 em 2009, ele teve uma redução de 30%, né? 30% de 100 é facinho, é 30, então 100 menos a redução de 30 ficou com 70. O índice em 2010 passa a ser 70, então, tá? E aí, a partir de 2010, a gente teve um aumento de 40%. Só que agora esse aumento aconteceu em relação ao índice que eu tinha em 2010, que era 70. Então, eu vou ter que calcular quanto que é 40% de 70, tá? Então, é esse que nós vamos ter que descobrir agora, tá? Então, se a gente pensar que 70 é o nosso 100%, nós conseguimos calcular facilmente 10%, né? Voltando a vírgula uma casa, né? 10% de 70 vai ser 7. Tá? E se eu sei 10%, né, facilmente eu posso dizer que 20% é o dobro, né, então vai ser 14, e 40% vai ser o dobro de 20, então vai ser o dobro de 14, vai dar 28. Então já sei que 40% de 70 corresponde a 28. Então nesse caso nós saímos de 70 em 2010, mais 28 e chegamos em 98 em 2011. Então eu sei que se a gente comparar 2009 com 98, houve uma redução, diminuiu, né? Então, esse índice não pode ter ficado maior nem igual, tá? Então, a letra A, B e C aí eu já estou descartando, tá? Agora, ele diminuiu quanto? Ele diminuiu 2, né? De 100 para 98, diminuiu 2. Como o meu referencial de 2009 era 100, 2 num total de 100 seria 2%. Então, ele vai ser menor em 2%, no caso, a letra D, aí é o gabarito dessa questão. Nesse último exercício da Sebrasp, ele menciona várias datas do mesmo mês, então eu vou destacar essas datas para a gente já levar lá para a linha do tempo, para ficar mais fácil, para entender, né, visualizar e entender para resolver a questão. Então nós temos aí o dia 8, o dia 15 e o dia 16 do mês de abril. O Daniel, ele comercializava cada unidade do produto A por R$100. E aí, cada unidade do produto B, ele comercializava por R$200, tá? Isso tudo antes do dia 8. Lá no dia 8, o que aconteceu? O Daniel resolveu aumentar o preço do produto A em 10% e o preço do produto B em 30%. Só que ele foi pressionado e aí ele teve que reduzir esses preços no dia 15 em 20%, tanto para o A quanto para o B, tá bom? Aí o Ernesto, ele adquiriu do Daniel uma unidade do A e uma unidade do B, só que foi lá no dia 16, tá? E quanto foi que ele pagou? Essa é a pergunta. Então, como ele comprou no dia 16, o preço já passou pelo aumento depois do dia 8 e depois pela redução lá no dia 15, tá? Então, nós vamos ter que fazer todo esse processo para saber quanto que ele pagou por uma unidade do A e uma unidade do B. Então, o primeiro passo é, vamos descobrir qual foi o preço dos produtos, né, depois do dia 8, antes do dia 15, tá? Quando tinha só o aumento fazendo parte ainda. Então, vamos fazer 10% de aumento para o A, então se 100% é R$100, 10% vai ser R$10, voltei a vírgula, tranquilo. Então, o preço passou a ser 100 mais R$10 de aumento, 110.
tá bom? Já para o B, nós tivemos um aumento de 30%, então nós vamos fazer, ó, 100% é R$200, então 10%, volto a vírgula uma casa, R$20. Então 10% de R$200 é R$20, tá? Mas como o aumento foi de 30%, eu vou fazer 30% a 3 vezes, né? Então 3 vezes 20, R$60. Então se era R$200 e aumentou 60, o preço passou a ser 260, tá? Então se ele tivesse comprado qualquer dia, depois do dia 8 até o dia 14, ele teria pago 110 no A, 260 no B, tá? Só que aí, no dia 15, né, o Ernesto ainda não tinha comprado, nós tivemos uma redução dos preços. Todos os preços, né, todos os produtos aí no caso, eles tiveram uma redução de 20%. Então agora nós vamos ter que calcular uma redução nesses valores em 20%, tá? Então vamos começar aqui pelo A. R$110 vai ser o nosso 100%. Né? Então podemos fazer 10% voltando a vírgula uma casa. Então 10% de 110 seria R$11, tá bom? E aí, como eu quero fazer uma redução de 20%, basta dobrar isso aqui, né? Que 20% vai ser o dobro de 11, que é 22, tá? Então, como eu tinha 110, vou ter que dar um desconto de 22, o preço, né, passou, a partir do dia 15, a ser de R$88 para o produto A. Tá bom? Agora vamos fazer a mesma coisa para calcular o valor do produto B depois do dia 15, tá? Então 100% seria o nosso 260, nesse caso. Então 10% seria, voltando a vírgula uma casa, 26, tá? Então 26 seria 10% de 260. Como eu quero reduzir 20% também para o B, então eu vou precisar do dobro desse valor. Então 20% vai ser o dobro de 26, que é 52, tá? Então se o preço era R$260 e agora vai ter uma redução de 20%, que no caso é R$52, então vai ser 260 menos 52, que dá 208. Então o preço do produto B passou a ser R$208. Então, quando o Ernesto comprou lá no dia 16, os preços que ele encontrou foram esses, R$88 para o A e 208 para o B. Então, juntando, como ele comprou uma de cada um, se eu somar, ele pagou um total de 200 com 80, 280, 8 com 8, 16, então R$296 foi o que o Ernesto pagou aí para o Daniel. Tá bom? Então, nesse caso, podemos afirmar aí que o valor que ele pagou foi inferior a R$300, né? Foi 296. Então, a letra A é o gabarito aí da questão da Sebrasp. Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço aí por você ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, caso você ainda não tenha clicado. E, claro, continue firme aí no seu projeto, que logo, logo a sua aprovação vai estar batendo aí na sua porta. Até!